E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos parar aqui um pouco e ver essa questão aí dessa nova atualização do Perfex, tá? Por um lado, eu achei muito bom que eles conseguiram configurar e estruturar algumas coisas que, para quem é desenvolvedor, estava sofrendo bastante ali na compatibilidade, mas por outro, eu não gostei, tá? Porque assim, eu sempre fui fanático pelos aqueles filtros do próprio Apex, desde o primórdio dele, sempre ele foi muito bom de filtro. Mas aí quando chegou que eu me deparei que eu tenho que montar todos os filtros novamente, não sei, tá? Eu para mim ainda não consegui encontrar uma finalidade para isso, tá? Por conta disso, pode ser que outras pessoas devem, né, de tanto pedir, deve ter pedido alguma coisa em sentido de filtrar alguma coisa, tá? Teve algumas coisas que eu acredito que não só eu, mas outras pessoas da comunidade também pediu, e nos fóruns do próprio PFX mesmo, né? Deve ter pedido alguma coisa nesse sentido, tá? Eu tô aqui dentro da comunidade, tá, pessoal? Comunidade, para quem ainda não tá dentro, tá? As inscrições já estão abertas para entrar na comunidade. Aqui você vai ter acesso a tudo, tá? Vai ter acesso aos fóruns da comunidade do Perfect CRM Brasil, tá? Vai ter acesso a vídeos aqui, vai ter acesso aos cursos, vai ter acesso aos módulos desenvolvidos pela MNS, como o ASAS, como EFI, Antigo Gerencianet, tá? E alguns outros módulos que eu não vou revelar agora, mas tá tudo aqui dentro, tá? Aqui eu publiquei há 17 minutos atrás, tá? Só para trazer um pouco, porque eu não vi nada na internet falando sobre isso aqui, tá? E vai ser um desafio, porque agora eu vou começar a praticar isso aqui, assim, quando sempre for aparecer alguma atualização, tá? Então vamos lá. Ele criou, o Perfex veio com essa nova versão 3.1, tudo 90% aqui foi adicionar sistema de filtro avançado, né? Então, assim, no meu ponto de vista, tinha que ter vindo já com os filtros atuais, tá? Já aqueles filtros, sem passar por toda essa. Pois é. E aí, ter a opção, né, do usuário ali poder personalizar seus filtros, tá? Mas eu queria muito, né? Não sei, eu também voltei com eles, pedi para eles, pessoal, eu achei interessante, mas seria mais interessante ainda se tivesse os filtros padrões e aí ter a opção, se eu quiser ali, personalizar. Mas aqui está em tudo que é canto, tá? Em clientes, tarefas, faturas, né? Orçamentos, assinaturas, proposta, ticket, lead, daí por diante. Está em todo o sistema. Não tem mais o filtro pré-determinado como antigamente, tá? Mas aqui, no meio dessa salada de frutas, a gente teve aqui algumas configurações que, é, até na configuração de alguns módulos da própria MNS, foi super legal, tá? Como o Staff Quente, tá? Que é praticamente uma variação gerencial lá de colaboradores, tá? Porque era amarrado. Então, eles colocaram a staff quente, né? E descontinuou a hash permissions. Por quê? Porque dentro do Perfex a gente tem duas atribuições de colaboração. Temos a colaborador, quando você cadastra, e temos aquele que pode ser um freelancer, assim, conhecido pelo Perfex, que você, na hora de cadastrar, na parte superior, você marca ou desmarca se ele é um colaborador ou se ele é um freelancer, tá? E aí dá para ele a oportunidade, tem duas categorias, nessas duas categorias. Quando ele é colaborador, ele tem acesso total ao Perfex de uma forma completa, e quando ele é freelancer, ele não tem acesso a tudo, tá? É mais fácil você filtrar ali nas permissões para quando você marca que é um freelancer, tá? Então, esse quente aqui foi mais para criar essa atribuição de uma forma global para cada classificação, tá? Porque até então as permissões ela estavam tudo juntas na mesma categoria, e quando fosse puxar por um API ou quando for puxar pelo banco de dados, essa atribuição ficou um pouco complicada, porque ela ia para uma tabela que era só de hash,
tá? E aí eu achei interessante ele ter puxado o staff quente no lugar do hash permissions para poder controlar essa validação, tá? Aqui mais embaixo, o botão de criar formulário na página de solicitação, achei super top isso aqui. Não permite a edição de conteúdo do contrato, eles só melhoraram, tá, pessoal? Porque se você fosse editar novamente, não deixava. Mas se você fosse no banco de dados mexesse em alguma coisa, ele já deixava, mas esse aqui é bug que tinha, que às vezes quando a pessoa assinava, subia ou quando você tinha que subir algum arquivo em anexo, ele não deixava, tá? E aí, ele amarraram mais essa atribuição, eu achei interessante também, tá? Boclear conteúdo do contrato também, então eles conseguiram amarrar muito mais do que estava antigamente. Desativar automaticamente o push caso a configuração. Isso aqui era o bug da 3.1. Na verdade, da 3.0.5. Era um problema que decorreu também na 3.06, tá? Que era o push, ele entrar em loop, tentando enviar, e aí deixava algumas coisas do PFX mais lento, tá? Então, não era nítido na questão de tu saber onde era o BO, mas afetava o desempenho do PFX sim, tá? Esse char7 aqui do padrão, ótimo. Isso aqui, pessoal, infelizmente, só vai funcionar para as novas instalações. Por exemplo, eu ainda na minha cabeça, ainda às vezes em quando, dá bug. Por quê? Porque qualquer sistema mais atual na internet, eles aceitam emojis. Concorda? Concordo, Lucas. O Perfect CRM atual, até antes, ele não aceitava emojis. Em alguns lugares. Por exemplo, aqui a gente desenvolveu de colocar o nome do projeto com um emoji, né? Alguma coisa para poder gerenciar e classificar melhor, até ficar mais harmônico o Perfect CRM. Só tem 2 a 3 emojis que funcionam, que aceita ali por conta do SHA-7, tá? Mas com o SHA-7 ativo e com esse aqui, porém, só vai funcionar nas novas atualizações, tá? Ou nas novas instalações, você já pode trabalhar com emoji em qualquer lugar do Perfect CRM, tá? Capacidade de salvar filtros, aí a gente vai, né? Capacidade de marcar filtros como padrão para a equipe. Inclusive, isso aqui eu achei muito bom, tá? Diante de todas as funções que eu fiquei contra o que eles fizeram, da forma como eles fizeram, não contra do que eles fizeram, mas da forma como foi feita. Mas isso aqui ficou interessante. Depois eu montei lá, já eu mostro para vocês, que tem como você criar para você e criar para a equipe e daí por diante, para todo mundo ter acesso, tá? Essa questão de capacidade de filtrar dinamicamente datas, por exemplo, por mês, né, para os próximos meses é interessante, só que ele é delimitado, você tem que ir lá no filtro, editar aquele filtro que você configurou e demarcar a data. Para mim é mais clique, não é produtividade, tá? Capacidade de criar filtros condicionais, ou seja, pegar o status, mais uma data, mais a atribuição e montar um esquema ali completo. A gente olha isso aí, tá? Isso é interessante, tá? Permitir que clientes pesquisem o IVA, isso aqui é da MNS, tá? Isso aqui é da MNS, quero agradecer ao Lisboa, foi um projeto que a gente estava junto, que eu entrei no fórum e falei assim, pessoal, no fórum não, entrei dentro do suporte e falei assim, pessoal, como eu faço na tabela do cliente pesquisar o IVA? Né? E ele falou assim, Lucas, não tem como, mas eu vou te mandar um código aí, onde você vai no arquivo tal, e você vai colocar uma vírgula e a condicional do banco de dados da tabela, que aí você vai conseguir pesquisar o IVA, tá? Então, isso aqui foi um pedido da MNS, junto aí com a parceria com Lisboa, que a gente estava em projeto, e eles acabaram aplicando o IVA dentro da parte de pesquisa da tabela de clientes, tá? Isso aqui é muito bacana, tá? Existem filtros personalizados na tabela, então, para melhorar também a questão do suporte da tabela, tá, pessoal? Isso aqui é interessante, né? Tabela de suporte, que os módulos existem, filtros personalizados, exatamente. Antes, para a gente puxar essa ignição, tinha que fazer hook novo, tinha que puxar, isso era chato na hora da programação, tá? Filtros de lead, aí vai, né? Eu não vou entrar tanto na questão de filtro aqui, porque ele é padrão. Ele só está entrando mais do que tu consegue fazer
com essa melhoria que eles fizeram, tá? Então, a função MySQL descontinuada, ou seja, tem algumas funções, se eles mexeram no hash, colocando quente, se eles mexeram no FT-MB4 também, que era outro formato antes que não aceitava todo esse tipo de caracteres, com certeza eles vão passar por algumas funções descontinuadas do MySQL. Isso é por quê? Porque o PHP 8 vai forçar eles a cada dia a eles entrarem, ou eles atualizam o core do PerfectCM, que está desatualizado, é utilizado o Cognite 3, eles têm que usar o Cognite 4 para ficar mais amigável a toda a infraestrutura. Porém, é igual eu já falei para várias pessoas, eu vou usar o Reezy. Eu vou usar o Reezy porque ele é mais atual, blá blá blá. Enfim, o que eu levo em consideração não é o esquema do core. Para mim não faz sentido eu ficar focado só no core. O que faz sentido para mim é se a ferramenta resolve o meu problema. Porque se ela não resolver meu problema, o core pode ser o melhor do mundo, tá? Para mim a ferramenta tem que resolver o problema. A diferença do Reezy pro Perfex, para mim, que eu sempre falo, é porque eu consigo fazer muito mais coisa dentro do Perfex. A Reezy tem integrações, mas o Reezy, as integrações é mais voltada para programador. É mais voltada para programador, tá? O Perfex ele é mais genérico nessa classificação porque tu pode introduzir o Perfex em vários tipos de ramos, tá? Isso não vai te afetar no teu dia a dia, diariamente nesse processo aí, tá bom? Então, como eles melhoraram algumas coisas de atribuição de lógica, com certeza algumas funções do MySQL foram descontinuadas, ou seja, foram atualizadas, foram forçadas a atualizar. Espero que na próxima versão o Perfex já venha ali com o core do Cognite 4, que eu ainda acho bem difícil eles atualizarem isso nas próximas versões, nas próximas 2 ou 3 versões. Isso pode ser atualizado muito mais na frente. Por quê? Não é tão simples mudar o core do sistema como um Perfex. É muitas variáveis. Então, demanda muito tempo, tá? Então, eles podem estar trabalhando em um projeto secundário para poder trazer para a gente, igual foi feito, um ano para fazer o Styles, sair aquela estilização antiga do Perfex e vir para essa estilização nova. Foi um ano para fazer isso, né? E acredito que para fazer isso no Core é a mesma coisa também, tá? Configuração de decimal no painel do controle do cliente, ou seja, eu tinha um tique nervoso na hora que eu olhava aquele gráfico, que é esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês agora, do dashboard. Se eu vier aqui, isso aqui, tá? Isso aqui vinha desse jeito aqui, ó, 25, mesmo eu configurando isso aqui dentro da estrutura do Perfex que eu ensino no curso, tá? De uma forma de separar o simbologia com a numeração, né? Então, não muda. Na atualização anterior, eu podia mudar para a formatação brasileira e aqui não mudava. Só dava o espaço aqui, mas continuava com vírgula, né? E eles vieram e arrumaram isso aí e ficou bem interessante. Aí eu consegui ver que já mudou, já não estou dando mais tique na hora que eu abro o Prefix, tá? A edição das tag P é exatamente da quebra de página dos editores. Por quê? Porque quando a gente está lá digitando, apertando Enter, ele vai criando os parágrafos, né? Às vezes, ele criava a dentação mais de 3 vezes na hora que você vai lá ver como é que está o código no editor, você vê que tinha um monte de um monte de P, um monte de parágrafo. Se você apertar Enter 1, 2, 3, cada Enter que você aperta, ele ia gerando um parágrafo em branco, Ele abria e fechava a tag P, tá? E eles conseguiram arrumar isso aqui também, que foi pedido, inclusive eu mandei esse aqui mais há muito tempo atrás. Acredito que a galera começou, né, a trabalhar mais a questão de formatação, de proposta, ver o código e ver aquele monte de dentação, tá? Calendário mostrando em inglês na área do cliente, tá? Isso aqui sim foi arrumado. Alguns clientes reclamaram sim, tá? Na hora de filtrar que semana tava week, que dia tava day, e daí alguns clientes reclamaram isso aí, mas eu fui lá isso aí é arquivo de linguagem, tá? Eu fui lá na tradução e eu vi que tava quebrado a tradução do ambiente do cliente. Eu fui lá e simplesmente eu setei lá e voltou a funcionar, mas aí já trouxeram a versão já configurada certinha, tá? Tabela de itens da fatura, né? É exatamente, por exemplo, quando eu abria no celular na versão 3,
Tá? Para a versão 3, eu não sei muito bem se foi na 3.4 ou foi na 3.5. Eu acho que foi na 3.4. Quando foi na 3.4, na hora que abri no celular e tentava puxar para o lado, ele não estava funcionando bem. Aí eu tinha que... Né, alguns clientes eu mandava texto no WhatsApp, o time comercial mandava. E aí, fulano, a gente pede só quando você abrir, atualiza o navegador do celular para você conseguir rolar a tabela, né? Foi um pouco chato isso aí, mas eles conseguiram arrumar isso aqui, bacana. Bug com login, esse aqui eu não cheguei a ter essa experiência, tá? Eu não cheguei a ter essa experiência, mas eles organizaram aqui, ó, importar um cliente sem senha, né? Conseguir ali forçar o cliente a resetar, tá? Porque acredito que ele tentava resetar ali ou tentava acessar e deveria dar algum BO, tá? Campos personalizados relacionados ao cliente não mostrando o nome do cliente. Esse aqui também não passou por mim, mas esse aqui com certeza tu criar personalização na hora de tu... Porque o Perfex ele é assim, ó. Tu criou campos personalizados lá no lead. Quando tu vai converter o lead para cliente, ele vai pedir para mesclar campos, tá? E eu já passei por vários problemas como esse nessa transição do 2 para o 3, né? Que aí a mesclagem não estava funcionando direito, e daí por diante. Hoje eu estou com um BO muito grande, por quê? Porque aqui na MNS a gente tem a metodologia de serviços extras, que o cliente vai lá, pede na área de suporte, a gente cria uma tarefa, coloca o time nessa tarefa, e essa tarefa começa a rodar. Quando vai gerar fatura ali, a gente tenta puxar a tarefa, não vem. Aí a equipe tem que ir lá, eu tenho que ir lá mexer onde eu mexi, ensinei o pessoal. Tem que migrar a tarefa dentro do projeto. Mesmo a solicitação dos suportes ter sido feita dentro do projeto, mas na hora de gerar a fatura lá por tarefa, por hora trabalhada, ele não estava funcionando enfim. E esse problema veio da 3.5, tá? 3.05. Variáveis de identificação, isso aqui eu tava para ficar louco, porque isso aqui, vários módulos com atualização começaram a dar problema nesse controlador aqui, filho da mãe. Mas graças a Deus arrumou, tá? Quem tiver na 3.4 tiver tendo esse problema aqui, dá erro 500, tá? E aí você vai lá no arquivo XYZ do index.php, muda de production para development, e aí só muda essa chave, você vai ver que isso aqui tá dando muito conflito. Acredito que quem atualizou para agora resolveu muito isso aí, que isso aqui era da âncora das tarefas exatamente, tá? Só que assim, isso aqui afetava em termos geral. Isso aqui afeta em termos geral, tá? Em termos geral. Alternância da barra lateral em tablet, isso aqui eu não cheguei a ver, mas com certeza está dando BOzinho lá no smartphone. Na formatação do tablet poderia estar dando problema também, que é a barra lateral, tá vendo? Que é o processo ali de movimentar, deve estar, né, a alternância ali deve estar travando, na hora que puxava ele não dava aquele explosed, né? Para poder fazer o processo aí, tá? Mais ganchos, tá? Ou seja, ele criou mais hooks, só que eu não consegui identificar esses ganchos, tá, pessoal? Até mandei para eles, mas não me responderam ainda no suporte, mas eu não encontrei esses novos ganchos. Quem tiver encontrado, comente aqui abaixo, tá? Correções menores, se ele mexeu no banco de dados, mexeu em várias atribuições, ele deixou o Perfex mais rápido, tá? Isso aí, tá? E isso aqui é muito importante. Para quem aqueles que usam temas para o Perfex, Lucas, como assim temas? Pessoal, não é o módulo tema, tá? É para quem desenvolveu o novo layout. O Perfex ele te dá essa oportunidade de tu poder criar teu próprio layout da área do ambiente do cliente, da área do ambiente de administrador, tá? Para quem criou, lá na doc, a gente sempre usava o My, né? Tem My Functions, eu uso, que é o My Help, eu uso bastante, inclusive meu My Help lá tem um monte de script que mexe em várias situações sem afetar o Perfex, o core principal. Quando eu atualizo, eles não é desmontado, por isso que existem esses arquivos, tá? Arquivo relacionado à tabela do prefixo my. O que acontecia? Para mim poder mudar o layout da tabela, eu tinha que mudar também a classe. E aí, dentro do myHelp, eu colocava colocava uma função que alterava a ordenância da tabela.
tá? Isso se você estiver usando, tá? Hoje não precisa mais usar isso, tá? Se você está usando qualquer saída de visualização de tabela com prefixo my, ou arquivo HTML nas suas tabelas, pode não ser carregadas, né? Por quê? Porque com certeza deve ter atualizado o endpoint, o endpoint na a biblioteca, porque houve várias alterações, e provavelmente deve ter gerado essa brincadeira aí, tá? Então, deve ter gerado essa incompatibilidade. Então, com certeza, ainda não testei, mas isso aqui tirando já resolve a visibilização da tabela. Porém, se você estilizou, mexeu, blá blá blá, ele vai sumir. Ele vai voltar para o modelo padrão, tá? Se você não fez isso aqui, pode ignorar, tá? Por que, Lucas, esse my aqui? Porque com certeza, para criar esses novos filtros, ele vai ter que trabalhar mais a parte da tabela com mais funções, um script para funcionar. E aí? Eles usaram a forma padrão, e caso você use uma forma personalizada, ele pediu para você tirar a personalização para os filtros poder funcionar, tá? Então, ele pede aqui, ó, excluir os arquivos com prefixo mais ou renomeá-lo para algo diferente que deva corrigir o problema de carregamento da tabela. Então, você vai criar a forma como você quiser, tá? Geralmente, esses arquivos são localizados, aí ele fala, ó, application, views admin tables, prefixo my. Então, entra no arquivo, Ctrl F, caso a tabela não esteja carregando, e procura o my, tá? Aqui ele dá um caminho, configurações que no caso é 777, informações do sistema. O que é isso aqui que ele acabou de falar, Lucas? É isso aqui, ó, para tu ver se teu PFX tem algum my. Ó, geralmente estão localizados em application tables, mas para você poder verificar, ver se isso é em configurações. Então, para você poder ver isso em configurações, você vem em setup, tá? Settings, e aí você vem aqui, ó, System Info, ó, não deixou entrar, tá? Não deixou entrar. Mas, aí você vai descer na listagem, uma das últimos campos, se não me engano, é o penúltimo, ele vai falar, se tiver algum my, ele vai ficar vermelho. Caso não tenha, ele vai ficar verde, tá? Aí você pode ficar disposto aí a ver como é que vai funcionar isso aí, tá? Mas deixa eu só abrir o meu de estágio aqui, porque eu consigo dar o suporte para vocês, tá? Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Configurações, ó. E aí você vem em Informations. E bem aqui embaixo, ó, ele vai ter, ó, my prefixo view files, ou seja, não foi encontrado nenhum prefixo nos arquivos. Not usa any, tá? Antes ficava verde, tá? Acho que nessa atualização aqui da 1 ele não ficou verde, ok? Mas leva isso aqui em consideração, tá? Então, antes de você mexer no arquivo, só vem aqui ver se tem algum my em algum arquivo, para você saber. E aqui ele vai listar igual tá aqui, ó. O arquivo que tá o my, junto, depois ele mostra a linha do código, tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Antes da versão 3.1, a tabela de cliente excluía os clientes inativos por padrão. Isso aqui é o seguinte, é o que eu achei paia, muito ruim. Porque na hora que eu atualizei, falei, poxa, agora tem como personalizar filtro, que eu me deparei com todos todas as tabelas, com um monte de status. Tanto é que eu falei, time, se vira aí. O time, eles estão mexendo, tá? Mas o que acontece aqui, eu vou mostrar para vocês agora, essa brincadeira, tá? Então eu vou aqui entrar no PFX e eu vou entrar dentro de task, que é a tarefa, tá? E aqui a gente tem essa brincadeira aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó, vai ter todos os status, né? Então, para a gente poder mexer aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar em português. Localization, português Brasil, não vai conseguir, quer ver? Conseguiu não. Então, bora voltar. Vamos lá no task, só para a gente finalizar aqui rapidinho, tá? Essas information, traduzir em português. Então, vamos jogar português aqui, tá? E aí tem, ó, aguardando, feedback, completo. Tá vendo que tem um completo? Automaticamente, quando a gente está mexendo no antigamente, quando a gente estava fazendo esse processo, o completo ele não aparecia, a não ser que você filtrava ele, tá? E aí, o que está acontecendo nessa brincadeira? Quando eu clicar aqui, aí vou mostrar para vocês onde o menino chora, tá? O que acontece? Hoje, você consegue criar
E aí vai depender de cada tabela. Beleza? Isso é muito importante. Vai depender de cada tabela. Cada tabela vai ter suas informações. Então aqui, para me voltar àquele modelo padrão que eu amava, eu tenho que ir em status, né? Status em. Então eu vou selecionar todos que eu quero que sejam visualizados. Ó. Teste, tá. O único que eu não quero que apareça na listagem é o completo. E aqui eu vou colocar assim, ó, padrão, tá? Colocar ele como padrão, adicionar filtro, na verdade, é aqui, ó, padrão. Vou colocar ele, marcar como padrão e compartilhar ele com a equipe, tá? E tu pode criar os teus filtros só para você, para sua equipe, daí por diante. Então, na hora que eu salvar, o completo vai sumir, ó. Não tem mais completo, tá? E aí você vem aqui e ele está filtrando como padrão. E aí eu venho aqui em novo filtro. Então agora eu tenho que vir nessa brincadeira, status, não completo, vim aqui, ó, adicionar, marcar e completo. Aí tem que ficar fazendo isso aqui, tá? E aí adicionar, beleza? E aí tu vai conseguir, ó, completo e padrão, tá? Então, é brincar dessa forma. E aí, uma das coisas que, igual eu falei para vocês, tinha que ter vindo tudo como antigamente, como estava anteriormente, mas com a opção de criar novos filtros, né? Pelo menos podia ter feito isso, mas não foi feito. Então, lá ele fala de mesclar, de unir várias atribuições. Por exemplo, tu pode vir aqui em nome, tá? Em nome, e pode colocar MNS. Tu pode vir aqui e colocar status, tá vendo? O status teste, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como not, tá? E aí tu pode vir, e aí tu pode pegar se ele é faturável, sim, tá vendo? Então a mesclagem de filtros vai fazer com que você fique mais desempenhado. Então ou ele vai puxar, né, aqui a gente colocou ou, na verdade, deixou lá em novo filtro, tá? Deixa lá. Vamos excluir nome aqui, só para mostrar para vocês o que pode ser feito, tá? E é muito importante isso aqui, ó. Em não, tá? Então, propriedade, se tem esse aqui, se tá médio, ok. Se a outra atribuição é aqui, ó, eu vou colocar outra. Faturável e ou, tá? Ou quer dizer o quê? Se a propriedade for médio ou se ele for faturável, você encontra. Então, uma dessas classes vai puxar essa informação. Agora, se eu quero atribuir esse filtro que não tem condições de ter uma ou esse ou aquele, e sim, esse, eu quero que me puxe tudo que tem esse. Então, de ou é e. Então, assim, ó, propriedade médio, e se ele for faturado, eu quero que ele apareça para mim. Certinho? Então, vamos lá. Vou colocar como do filtro, ó, teste. Então, essa é a diferença do i e ou, tá? Marcar como padrão e adicionar. Então, na hora que eu fizer isso aqui, ele é para trazer para mim, tá? Então, aqui, ó, testando. Então, o que foi que eu coloquei lá? Eu coloquei que, né, ele atribuir para mim e ou, ele vai trazer para mim. Então, leve isso em consideração. Quando você usa ou, ele vai fazer um efeito cascata. Tem isso? Tem. Não tem? Então, não importa. Então, vai para o próximo. Procurar outro que tem esse perfil aqui. Tem esse? Tem. Tem esse? Tem. Aí ele vai trazer. O i é todas as condições. A condição se ele for dessa forma, e dessa forma, e dessa forma, aí você me traz. O ou é se for dessa forma, ou for dessa forma, ou for dessa forma, me traz, levando a condição de uma das condições se for verdadeira, ele vai trazer. Agora, o i é se todas as condições forem verdadeiras. Então, essa é só uma atribuição que eu queria passar para vocês, tá? Então, aqui, ó, limpar filtro, ele vai limpar toda a atribuição. Depois tu vem aqui clicando, padrão, completo, né? E testado aí, só para a gente ter noção, né? Depois tu pode retribuir, editar filtros, tá? Depois tu pode editar os filtros de acordo, tudo certinho, tá vendo? Aqui é i. E aí ele vai puxar todas essas atribuições, tá? Isso aqui funciona em qualquer lugar. Se eu vier aqui em projeto, é a mesma ladainha. Então, no projeto aqui, adicionar filtro, eu vou ter só que pesquisas diferentes, tá? Então, vai depender muito do que o Perfect vai te entregar de material. Então, só para vocês terem noção, seria mais ou menos isso aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, eu venho aqui, busca como finalizado,
né, finalizado aqui, né, com a data de início, dia 1º. Aí sim, né? Aí vale a pena, tá? Eu posso aqui só para mim fazer o filtro rapidão, sem precisar salvar. Não tem nada, né? Não tem nada. Mas seria mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês, que vocês podem estar fazendo esse filtro ou, né, com várias condições ou com uma condição determinada para você poder fazer esse filtro aí. Mas levando o meu ponto de vista, eu achei muito ruim o que eles fizeram, tá? Da forma como eles fizeram. Eles tinham que ter deixado os status padrões e aí eles tinham que trazer essas outras atribuições aí. Aí, esse aqui é o que eu quero apresentar para você. Lucas, tu vai falar sobre contrato? Não, porque contrato, essa questão do bloqueio do processo de contrato, eles só melhoraram para você não editar depois da assinatura, tá? Mas continua, funciona super bem, tá? Funciona super bem. Tá, pessoal? Eu queria agradecer você que ficou até o final, 31 minutos, tá? Mas mostrando para vocês uma atualização. Beleza? Eu entrei muito ali sobre essas questões aqui e tal, mas acredito que vocês entenderem algumas coisas que eu deixei aqui determinado para vocês poderem entender, faz parte do crescimento de vocês, tá? Então, forte abraço e até a próxima.